Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. As figuras 1 e 2 representam o equilíbrio, então a gente vai ter que colocar uma palavra aqui, entre carbonato de cálcio, CaCO3, óxido de cálcio, CaO e dióxido de carbono. Nesse equilíbrio, verifica-se que a pressão parcial do gás, o quê? Da quantidade de sólidos presente no sistema e que a constante de equilíbrio para decomposição do carbonato de cálcio é expressa por... Pois muito bem, pessoal, tá vendo aqui, ó? Nós temos duas figuras, 1 e 2. Tá vendo que uma coisa aqui, como a gente tá se tratando, né, de equilíbrio químico, a gente tem que ficar muito esperto. Interfere tanto, ou não é o que interfere, a gente tem que considerar tanto os produtos quanto os reagentes. Então aqui, ó, ele vai falar, as lacunas do texto são preenchidas respectivamente. Então vamos analisar primeiramente tudo, tá? Tá vendo que tanto, né, ó, tanto na figura 1 quanto na figura 2, o que que eu tenho? Eu tenho, ó, gás carbônico, que é o CO2, o dióxido de carbono, então a gente já sabe que é um gás. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, carbonato de cálcio, onde ele sofre decomposição, se transformando em óxido de cálcio. Tá legal? É como se a figura 1 se transformasse na figura 2, tá? Porque ele até fala em relação a isso. Nesse equilíbrio, verifica-se a quantidade de sólidos presente no sistema e que a constante de equilíbrio para decomposição. Tá vendo essa palavrinha aqui, ó? Extremamente importante, ó. Decomposição do CaO3, tá certo? Então, eu tenho uma decomposição do nosso, né, carbonato de cálcio. Então, como que eu escrevo? Primeiro, a gente tem que saber qual é a equação. Se é decomposição do nosso carbonato de cálcio, ela vai ficar exatamente assim, ó. CO3, e ele é o quê? Sólido. Por quê, ó? Tá vendo aqui, ó? Esse é o carbonato. Se é uma decomposição em equilíbrio químico, nós temos que pôr esse sinalzinho aqui de reversibilidade, onde ele se transforma em óxido de cálcio, que é a cal, que a gente conhece, e ela é um sólido, porque também está mostrando aqui, ó, que é um sólido, mas o nosso gás carbônico. Primeiro, qual que é a constante de equilíbrio nesse caso? Vamos montar porque a gente já mata muita coisa aqui, tá certo? Então a gente tem que pensar em relação a quê? Tá vendo que eu tenho sólidos, que é o carbonato de cálcio e o óxido de cálcio? Então eu tenho sólido. E nós temos o gás carbônico. Como é que a gente monta essa constante de equilíbrio? Só para a gente ter uma noção, pessoal, a constante de equilíbrio, eu vou colocar de vermelho aqui do lado, ó. Constante de equilíbrio em termos de concentração, por isso que a gente coloca Kc, nada mais é que o quê? A concentração dos nossos produtos, não podemos esquecer o quanto que é elevado, aqui a equação já se encontra balanceada, dividido pela concentração dos nossos reagentes, tá bom? Então, a gente vai basear nisso. Só que tem algumas regras. Quais regras? Tá? Na constante de equilíbrio em termos de concentração, só entra dois estados físicos, aquoso e gasoso. Sólido e líquido não entram, tá? Então, a nossa constante aqui, pessoal, de equilíbrio em termos de concentração, não é a concentração dos produtos? Ou seja, óxido de cálcio, que nós temos aqui. Então, ó, se nós fôssemos colocar, ele não é sólido. Quando for sólido e líquido, a gente vai considerar quanto, pessoal? Vou até colocar de verde aqui, ó. Toda vez que for sólido, a gente considera como se fosse 1, tá? A gente já viu que a equação está balanceada, que é a primeira coisa que a gente tem que ver, tá bom? E tudo que for sólido, eu considero a 1. Então, não vai ficar assim, ó. Então, qual a concentração do óxido de cálcio? 1 vezes a minha concentração
do gás carbônico elevado a 1, porque é 1 no cálculo, né? Na estequiometria da minha equação, balanceamento, tá? Dividido por 1, não é? Então, nós temos aqui, ó, Kc é igual. 1 dividido por 1 é 1. Então, a gente vai considerar aqui, ó, a constante de equilíbrio, pessoal. Deixa eu melhorar aqui. É a concentração apenas do CO2. Então, a gente já sabe a constante. Então, ó, a decomposição é expressa por Kc igual concentração de CO2. Tá legal? Então, a gente já elimina duas alternativas aí. Mas vamos, né, conversar aqui, ó. Tá vendo que as figuras 1 e 2 representam o equilíbrio dessa reação, só que eu tenho um sistema. Nesse caso, ele tá falando um sistema, tá? Ele é homogêneo, só existe um estado físico, ou ele é heterogêneo, existem dois ou mais. Ele é heterogêneo, né? Porque, ó, sólido, sólido e gasoso. Eu tenho dois estados físicos diferentes. Então, aqui, ó, representa o equilíbrio heterogêneo, não vai caber, então eu vou colocar só hétero, porque é heterogêneo, entre carbonato de cálcio, óxido de cálcio e dióxido de carbono. Ótimo. Nesse equilíbrio, verifica-se que a pressão parcial do gás, ou seja, tá vendo que a pressão parcial do único gás que eu tenho é o gás carbônico? Ele acontece o quê? Ele não depende da quantidade de sólidos que está aqui no sistema. Porque tanto faz, tanto fez. Ou seja, a pressão do sistema vai ser igual à pressão do gás carbônico. Tá bom? Então, ele independe. Ele não depende da quantidade de sólidos. Então, a gente escreve aqui, ó. Independe. Tá? Vai ficar um pouquinho aqui para cima, mas para a gente completar aqui as lacunas. Tá certo? Com essas três palavras, a gente já encontrou a alternativa correta, que no caso aqui é a alternativa A. Olha lá, ó. Heterogêneo, sólido e gasoso, independe, ou seja, a pressão do meu gás não depende da quantidade de sólidos. Por quê? Não depende da quantidade de sólidos. Porque é o único gás. Se tivesse outro gás, aí sim, aí seria diferente. E a constante de equilíbrios em termos de concentração é a concentração do meu gás carbônico. Tá vendo aqui, ó? B, heterogêneo, beleza. Independe, tá certo? Constante de equilíbrio, não posso considerar isso daqui, pessoal. Tudo bem que se todos eles fossem gasoso ou aquoso, a gente teria que considerar essa constante de equilíbrio. Mas a gente não pode considerar nem essa e nem essa. Por quê? Porque por conta da constante a gente não considera, tá? Olha lá, C, é homogêneo? Meu sistema não é homogêneo, ele é heterogêneo. Então, por conta dessa palavra, porque independe e a constante de equilíbrio do gás carbônico tá certa. D, heterogêneo? Show de bola. Mas ele depende. Ele não depende da quantidade, ou seja, constante de equilíbrio tá certa. E aqui ele fala, ele é homogêneo? Não. Depende? Também não. E aqui, ó, é 1, tá? A gente não pode considerar. Então, a E tá totalmente errada. Certo, pessoal? Um exercício até que relativamente tranquilo, bem conceitual sobre equilíbrio químico, para nós darmos continuidade aqui no canal e na playlist de constante de equilíbrio. Tá certo, pessoal? Então, se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, que é importante. Assim que eu visualizar, eu já tiro dúvida de vocês. E, claro, que eu tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho de vocês. Então, se você chegou aqui para engajar o vídeo, coloca aí, ó, hashtag exatamente química ou hashtag constante de equilíbrio, para ajudar a engajar o canal. Tá bom? E, lógico, vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Fica aqui o meu muito obrigado, porque o YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Tá certo? E eu convido a você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos do canal. E ajuda a comunidade exatamente a crescer cada vez mais, trazendo conteúdo de qualidade. Tá bom, pessoal? Conto com o apoio de vocês. Então, aquele abraço. Valeu!